Olá, pessoal. Eu sou a professora Fabiana Copla. Estou aqui para a nossa segunda videoaula do módulo de clareamento dental do ciclo de palestras de atualização em odontologia da UEPG. Vamos falar, então, a sequência do clareamento dental em dentes vitais, a segunda parte. Nesta segunda aula, nós vamos, então, entrar diretamente nas técnicas de clareamento dental e dos cuidados a serem tomados e ainda as complicações e riscos que este tratamento pode nos trazer. No primeiro momento, a gente falou sobre a etiologia do escurecimento dental, como a gente deve conhecer os fatores de escurecimento para poder empregar, então, uma adequada técnica. E agora a gente vai entrar nas técnicas propriamente ditas. Então, entre as técnicas de clareamento dental para dentes vitais, nós temos a técnica de clareamento dental caseiro, supervisionado, né? E a técnica de clareamento em consultório. E, às vezes, em algumas determinadas situações, nós podemos fazer a associação dessas duas técnicas, utilizando, então, primeiramente, um clareamento de consultório, para que a gente possa fazer um start no tratamento, e aí damos uma sequência com o clareamento caseiro supervisionado. Por que eu sempre insisto falar em caseiro supervisionado? Porque não quer dizer que o paciente vá utilizar em casa e que nós não vamos acompanhar esse tratamento. Então, é muito importante salientar que os pacientes fazem o tratamento em casa, porém, sob a supervisão do cirurgião dentista. É muito importante que nós estejamos acompanhando esse paciente para ver se ele está fazendo realmente a técnica correta. Tá? Bem, então, falando de cada uma das técnicas, iniciando pelo clareamento dental caseiro, ela vai apresentar algumas vantagens, como, por exemplo, uma menor sensibilidade, porque nós estaremos, como nós vimos no vídeo anterior, para essa técnica, a gente utiliza algumas concentrações mais baixas do gel. Então, a gente pode proporcionar uma menor sensibilidade em função disso. Também, essa técnica vai apresentar um menor custo, porque o paciente vai permanecer um tempo menor nos nossos consultórios. Então, utilizando menos tempo da nossa hora clínica, né? E aí isso acaba tornando um custo menor. Também alguns pacientes podem se sentir mais à vontade em fazer em casa. Então, a gente vai ter o único tempo dele no consultório é o preparo das moldeiras e a explicação, a orientação desse paciente e algumas revisões em que a gente marca para esse paciente. Então, isso acaba tornando um pouco mais de conforto para o paciente, ele fazer na sua casa, nos momentos em que ele pode, no horário em que fique mais adequado para cada pessoa. Já comentei com relação ao tempo clínico reduzido, né, porque isso acaba consequentemente gerando menor custo, porém, a gente precisa da participação direta do paciente no resultado final do tratamento. E eu diria que essa necessidade, esse tempo do paciente, da colaboração do paciente, ele se encaixa tanto nas vantagens quanto nas desvantagens. Não depende só do cirurgião dentista o resultado final. O paciente, se ele não utilizar corretamente pelo tempo adequado, como a gente orientou, então a gente não vai ter um resultado efetivo, podendo inclusive trazer alguns prejuízos no tratamento. Então, a necessidade de colaboração do paciente é muito importante. O resultado também é um pouco mais lento, a gente tem que prolongar um pouco o tratamento para que a gente tenha uma efetividade, devido à concentração desse gel ser menor. E aí, alguns pacientes sentem incômodo pelo fato de terem que utilizar essas moldeiras todos os dias, tá? Durante um período. Para que a gente faça esse tratamento, a gente precisa seguir uma sequência clínica. Então, a gente
faz toda a anamnese do paciente, como nós comentamos então no vídeo anterior, relembrando de que esse paciente não pode ter lesões de cárie, problemas periodontais. Então, o paciente estando adequado para receber a técnica, nós vamos proceder então uma moldagem da arcada superior e da arcada inferior. Essa moldagem pode ser com alginato, um alginato de boa qualidade, mas deve ser uma moldagem de boa qualidade também. A partir desta moldagem, nós vamos ter a obtenção dos modelos em gesso, e esses modelos, então, vão para uma plastificadora a vácuo, e aí é realizada a moldeira de acordo com o paciente, tá? Individualizada para aquele paciente. Essa moldeira, depois de removida da plastificadora, então a gente faz os cortes para que deixe uma pequena margem além da coroa do dental, né? E a gente vai provar essa moldeira no paciente para ver se não tem nenhuma rebarba que fique machucando, e que ela esteja bem adaptada, ou não esteja também pressionando a parte gengival do paciente, e isso possa causar algum incômodo. Em seguida, com essa moldeira já preparada e individualizada para esse paciente, nós vamos então selecionar qual é a concentração do gel que esse paciente vai utilizar. Como que a gente seleciona isso? A gente vai verificar o perfil desse paciente. Esse paciente é um paciente que pode ficar mais tempo, ele pode ficar até 2 horas, 3 horas com a moldeira. Então, nós podemos selecionar um gel de peróxido de carbamida, um pouco mais baixa concentração, ou esse paciente quer ficar por menos tempo, nós podemos aumentar a concentração desse gel, ou também selecionar o próprio peróxido de hidrogênio, que ele não vai precisar daquela dissociação, então ele tem uma atuação um pouquinho mais rápida. E aí, adequado então qual o gel esse paciente vai utilizar, nós temos que orientar esse paciente para que deposite uma gota do gel na superfície vestibular dos dentes, ali presente na moldeira, e que essa porção de gel que ele deposita seja uma porção pequena, porque a hora que essa moldeira estiver em contato com a superfície dentária, ele se espalha. E se for colocado uma porção muito grande, aí esse gel vai atingir os tecidos moles, porque não existe nenhum tipo de barreira de proteção, então, e aí vai causar um desconforto para o paciente, fazendo uma queimadura na porção gengival. Então, eu sempre digo que esta quantidade, para que o paciente saiba como colocar, eu assemelho com um grão de arroz cru. Então, esse grãozinho de arroz é a quantidade ideal para que quando o paciente leve essa moldeira em posição, esse gel se espalhe e não venha atingir ou extravasar além da superfície dentária. Podemos orientar também esse paciente que, se ele perceber no primeiro dia que ele remove a moldeira e sente essa sensibilidade ou esse desconforto gengival, para que na próxima utilização, no próximo dia, ele utilize um pouquinho menos da quantidade que ele colocou no dia anterior. Com relação ao clareamento dental de consultório, a gente consegue dizer como vantagem o controle por parte do profissional, porque nós é que estaremos determinando aquele tempo que o paciente vai estar, se ele está corretamente colocado, se ele não está extravasando para regiões onde a gente não tem, em regiões indesejadas. Então, a gente consegue ter esse controle maior sobre o tratamento, que não depende exclusivamente do paciente. Além disso, a gente pode eliminar o uso das moldeiras diariamente, o que alguns pacientes preferem, né? Então, eles vão até o consultório, ficam aquele período durante a colocação do gel e vão para suas casas sem precisar fazer nenhum tratamento em casa. Então, o controle, alguns pacientes preferem esse tipo de conforto.
Mas também, como desvantagens, essa técnica, como nós empregamos uma concentração maior do gel, pois ele vai agir por um menor tempo sobre a superfície dentária, isso pode causar uma maior sensibilidade pós-operatória. Além disso, nós temos a necessidade da proteção dos tecidos moles, como a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Pois como nós temos um gel com uma concentração mais alta, nós temos um dano maior aos tecidos moles se eles estiverem em contato. E também, como nós temos esse tempo presencial do paciente nos nossos consultórios, com a nossa presença o tempo todo, também vai gerar um maior custo para este tipo de tratamento. Como selecionar, então, qual é a técnica mais adequada para aquele paciente? Eu diria que a técnica mais adequada se refere ao perfil do paciente. E aí a gente tem que utilizar do nosso feeling, da nossa sensibilidade ao descobrir como esse paciente se porta, conversando com esse paciente, percebendo qual é a rotina desse paciente e se ele vai se adequar a uma ou a outra técnica. Com relação à sequência clínica do clareamento de consultório, observem que a gente precisa de um afastador dos tecidos moles, né, do tipo spandex, seja qual ele for. Tá? Esse spandex ele é muito legal porque ele faz também uma proteção da língua do paciente. O paciente às vezes é curioso e ele vai pôr a língua para tentar ver o que está acontecendo ali. E isso pode gerar também um dano ou uma queimadura na língua do paciente. Então, a gente coloca esses afastadores para que impeça a língua do paciente de chegar até a estrutura dentária, afastando também lábios e bochechas para que não fique em contato com o gel. Além dos tecidos de lábio e bochechas, nós precisamos proteger a gengiva ao entorno dos dentes. Então, a gente utiliza uma resina fotopolimerizável, né, chamada Top Dan, e aí a gente deposita essa resina sobre todo o contorno dental, e em seguida polimeriza para que ela fique aderida àquela estrutura. É muito importante que no momento antes de aplicar esse Top Dan, a gente faça, então, uma secagem efetiva dessa região, porque o fluido gengival vai impedir que ela fique aderida, e também fazer uma barreira gengival espessa, não fazer ela muito fininha, porque o gel pode ultrapassar essa barreira e aí vir a causar algum efeito indesejado do nosso tratamento. Bem, então depois de selecionado, de feita toda a proteção dos tecidos periorais e da gengiva do paciente, então nós vamos selecionar o gel a ser utilizado e é importante que veja a recomendação do fabricante para ver qual a forma de aplicação desse gel selecionado. Neste caso aqui que a gente está mostrando, é um gel onde a gente faz a automistura e aí deposita sobre a superfície dentária e permanece por 40 minutos sobre a superfície. Mas existem algumas marcas em que é realizado 3 aplicações de 15 minutos. E como a gente saber isso? Verificar a orientação do fabricante sobre aquele gel em que a gente escolheu para aplicar. Terminado o tempo do gel ou do que o fabricante recomendou, então é feita a remoção desse gel da superfície dentária com o auxílio de um sugador de endodontia. E aí a gente suga toda este gel presente e depois pode fazer uma lavagem abundante antes da remoção da barreira gengival. E aí a gente com esse tratamento consegue uma boa resolução estética. A gente tem esses dentes mais claros, trazendo então este conforto para o paciente, essa harmonia do sorriso, e isso transmite uma alegria para o paciente. Agora, independente da técnica selecionada,
é muito importante que seja registrada a cor inicial desse paciente, através da utilização das escalas. A escala Vita Classical é uma escala utilizada para tratamentos de prótese, né? Ou então para seleção de cor de resina, e essas escalas, elas são colocadas de forma por valor. Nós temos que colocar ela, alinhar as abas de cor por valor, ou seja, do mais claro para o mais escuro. E aí a gente seleciona então qual é a cor inicial deste paciente e, de preferência, registra com fotos. Pode ser uma foto simples de celular, como essa foto que está aqui. E aí a gente vai mostrar para esse paciente qual é a cor que ele iniciou. Existe uma outra escala chamada Vita Bleaching Guide, que foi uma escala confeccionada especificamente para clareamento. E aí vocês podem observar que essa escala Bleaching, ela tem algumas abas a mais do que a Vita Classical. E aí a gente consegue, em muitos casos, ultrapassar a cor mais clara da Vita Classical, e aí na Bleaching a gente tem essas escalas para mostrar. Se nós fizermos esse registro inicial, quando nós terminamos o tratamento do paciente, a gente consegue mostrar a efetividade do nosso tratamento. E vejam, observem neste paciente aqui, com a escala Vita Classical, nós iniciamos o paciente com uma cor A3 e finalizamos esse caso com um B1. Aqui na escala Vita Bleaching, a gente tem uma numeração um pouco diferente, mas a gente consegue mostrar para o paciente que realmente foi efetivo esse tratamento. Então, se a gente fizer uma técnica feita da maneira correta, como manda o fabricante, respeitando o tempo de posição do gel, respeitando todos os cuidados de proteção e de orientação ao paciente, nós vamos ter então um procedimento rápido, seguro, com uma técnica conservadora, se nós compararmos, por exemplo, com uma faceta, seja ela em resina ou em cerâmica, nós vamos dar um resultado estético conservador com um custo relativamente baixo para esse paciente. Porém, a gente precisa escolher a técnica mais apropriada para cada caso, como eu comentei anteriormente, verificar o perfil desse paciente, em qual tipo de técnica ele vai se enquadrar. Ele pode ficar esse período no consultório por 1 hora aproximadamente, 2 sessões, e aí a gente vai empregar então o de consultório. Ou esse paciente ele não tem tempo para fazer isso, ele só vai chegar em casa à noite e aí ele pode fazer o uso das moldeirinhas. Esse paciente, ele é um paciente regrado, que ele vai utilizar todos os dias, direitinho como nós recomendamos, e aí assim é desta forma que nós vamos selecionar qual é a técnica mais adequada para aquele paciente. Porém, esse tratamento, apesar dele ser seguro, ele não causar danos maiores, muitos pacientes apresentam um efeito adverso que é a sensibilidade dental. Os estudos mostram que até 90% dos pacientes apresentam sensibilidade com esse tratamento. E alguns deles de forma tão severa que eles não conseguem dar sequência no tratamento. Então, por que existe esta sensibilidade? Essa reação da sensibilidade ainda não é bem descrita. Porém, acredita-se que o peróxido de hidrogênio, ao penetrar na estrutura dental, ele vai ter uma ativação direta no receptor neuronal. E aí vai causar esta sensibilidade. Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de eliminar esse efeito indesejado, como, por exemplo, o uso de vários tipos de medicamentos de uso sistêmico. Porém, nenhuma classe de medicamentos foi capaz de reduzir ou eliminar a sensibilidade dental. Então,
O que tem se utilizado e que tem dado um certo resultado é a utilização de agentes dessensibilizantes previamente à utilização do gel. Então, quando nós fazemos o clareamento de consultório, a gente aplica um dessensibilizante à base de nitrato de potássio, que vai impedir a repolarização neuronal, e aí a gente consegue uma redução da sensibilidade. Esse gel é aplicado 10 minutos na superfície dentária, remove-se e aí em seguida aplica o gel. No clareamento caseiro, a gente orienta os nossos pacientes que apliquem esse gel dessensibilizante na moldeira, utilize a moldeira por 10 minutos, remove a moldeira, só faz um enxágue para remoção do gel dessensibilizante, insere na moldeira o gel clareador e faz o período correto de acordo com a concentração selecionada. Esses produtos dessensibilizantes tópicos, então, têm demonstrado os bons resultados, é o que tem mostrado mais efetividade, embora ele não seja capaz de reduzir 100% da sensibilidade, ele diminui a sua intensidade. E aí, ele permite que os pacientes consigam dar sequência no seu tratamento. Então, esta é a forma, até hoje, então, mais indicada. Alguns outros estudos têm mostrado que algumas estratégias, como a redução da concentração do gel, pode também ter uma efetividade na redução da sensibilidade. Além disso, alguns outros estudos também têm mostrado a redução do tempo. Então, se o paciente está utilizando a moldeira por 2 horas diárias, e ele está se queixando um pouquinho de sensibilidade, a gente pode ir reduzindo esse tempo diário, nem que precise aumentar futuramente, em vez de 20, ele vai fazer 25 dias ou 30 dias, são também estratégias que podem auxiliar na redução da sensibilidade dental. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós vamos deixar junto para vocês alguns materiais de apoio, artigos onde vocês podem estar lendo sobre as técnicas e teremos o nosso fórum de perguntas, onde vocês vão deixar as suas perguntinhas e a gente pode responder, além da nossa webconferência, que já está com data marcada, e esperamos vocês lá para que a gente possa ter uma conversa com relação às dúvidas que surgirem durante o curso. Eu desejo para todos um bom curso e que seja proveitoso para vocês. Até mais!